PIB agrícola cai 8%. YouTube, Luiz Cacerere, bora viver. Se inscreve lá no canal, aperta lá no vermelhinho, se inscreve no canal, dá um like, compartilha os vídeos, clica lá na playlist, você vai encontrar uma playlist chamada Economia Brasil Mundo. Você vai encontrar esse vídeo e muitos outros vídeos relatando a economia no Brasil e também a economia no mundo. Pessoal, recessão técnica, né, um termo feio aí, o pessoal não gosta muito, né, que se utilize esse termo, é quando o PIB recua por 2 trimestres consecutivos, né? Aí os economistas atribuem a esse termo à economia, chamada recessão técnica, e é isso aí que a gente está acompanhando no Brasil, uma grande inflação, né? A política de juros aí do governo não consegue conter a inflação. A gente está vendo aí os juros subindo, a inflação muito alta, o dólar muito alto e um desemprego muito grande no país, né? A roda da economia não gira e a gente vai separar 3 setores aí, né? O setor industrial andando de lado, faltando peça, né? Saindo aí da pandemia. Um setor de serviços acamado pela pandemia, né? E também sofrendo muito na reabertura por causa da inflação. E então realmente, pessoal, o setor de serviços também anda de lado, né? Mas o principal fator do baixo PIB, né? Do PIB negativo, realmente a agricultura. Foi um baque no PIB, né? A agricultura realmente ela sofreu perdas aí bastante grandes, né? E a gente retrata aí o PIB agrícola, né? Cai 8%. E nós vamos relatar um pouquinho, né, pessoal, do porquê dessa queda e o que vem acontecendo com a agricultura brasileira. Bem, pessoal, o primeiro ponto, né, foi a pandemia. O primeiro ponto foi a pandemia. O vírus saiu lá da China, espalhou pelo mundo inteiro, chegou aqui no Brasil, fez um verdadeiro estrago, né? Um lockdown muito grande, um fechamento, muito desemprego, muita apreensão, um terrorismo muito grande na cabeça da sociedade brasileira e da sociedade do mundo. Então já houve um processo natural de inflação no mundo devido à pandemia. Só que aqui no Brasil, esse fator inflação, ele foi mais forte, ele foi mais agravado. E eu vou explicar para vocês o porquê. O problema da inflação no Brasil, ele se deve muito à polarização da política. Hoje a dificuldade muito grande, né, de se passar as reformas na Câmara dos Deputados. A gente está vendo aí uma Câmara de Deputados que é completamente dominada pelo lobby, né, e que só faz votar os projetos dos seus interesses, deixando os interesses do Brasil geralmente de lado, né, geralmente esquecidos. Aí a gente vê várias votações aí, né, que não são de interesse do povo brasileiro, como por exemplo fundo eleitoral, verbas para partido, né? E aí por aí a gente vai, né? Então essa polarização da política, ela agravou muito a questão da inflação dentro da pandemia, porque houve uma politização muito grande do vírus, houve uma politização muito grande da pandemia, e isso aí foi um fator que agravou também a inflação no Brasil, né? E agravando a inflação no Brasil, ela contribui, né, para a queda do PIB de 8% aí no setor rural, né? No setor da agricultura, no setor agrícola. Então, pessoal, esse aí é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, pessoal? O segundo ponto foi um dólar muito alto, né? A dolarização do país, a gente está vivendo aí uma pandemia que já puxou a inflação para cima. A gente tem aí a politização, né, da pandemia, vai puxando a inflação para cima porque vai dificultando as reformas. E a gente tem também a questão da dolarização da economia, né? Hoje o Brasil vive uma economia dolarizada, o brasileiro gasta em dólar e ganha em real, e a dolarização, o dólar muito alto, ele afeta diretamente os custos de produção do nosso setor agropecuário, do nosso setor agrícola. Então isso aí contribuiu muito, né, para a queda dos números da agricultura, porque você teve uma elevação muito grande, né, dos custos de produção. E isso aí, por muitas vezes, acaba inviabilizando um negócio rural, acaba inviabilizando um negócio agrícola. Então esse aí é o segundo ponto. Hoje você vai comprar um defensivo agrícola em dólar, você vai comprar um adubo em dólar, você vai comprar um maquinário em dólar. E então realmente, né, pessoal, a dolarização da economia, ela elevou muito os custos. E isso aí contribuiu sobremaneira
para essa queda, né, de 8% no PIB do setor agrícola. Outra questão, pessoal, são as questões climáticas, né? O setor agrícola, o setor rural, por natureza, ele é uma empresa sem telhado, ela é uma empresa a céu aberto. Então, o setor rural do Brasil, o setor agrícola, ele está muito sujeito às intempéries climáticas. Então, o que a gente nota? Que a gente teve aí uma meteorologia muito desfavorável ao setor agrícola, né? A gente teve aí uma seca muito grande, uma seca de 100 anos, né? Que a gente não viu uma seca tão grande, aí caiu o nível dos reservatórios, né? Falta água para irrigação, muito rio secando, muito açude secando, muito reservatório de água secando. Isso aí afetou sobremaneira, né, a produção agrícola no Brasil. A gente estima aí uma perda aí de 30% aí devido à seca, né? Só devido à seca. Então a gente vê aí, né, pessoal, vários fatores aí, né? É a politização do vírus, é a dolarização da economia, é uma inflação muito alta, né? A inflação muito alta é outro fator que contribui muito para a perda, né, no setor da agrícola, né, da agricultura. Porque a gente pega a energia elétrica, subiu muito, né, com a seca, acabou os níveis dos reservatórios, secaram, né, baixaram muitos rios, né, secaram muitos rios, secaram muitos reservatórios, tiveram que acionar as usinas termoelétricas a gás natural. E isso aí elevou a bandeira do custo da energia, e o setor agrícola ele depende muito de energia. Então esse aí foi outro ponto que contribuiu muito para a elevação dos custos do setor agrícola. A inflação no óleo diesel, né? A inflação do óleo diesel, dos combustíveis, né? A inflação do etanol, da gasolina, do óleo diesel, do querosene, impacta diretamente, porque o setor agrícola ele usa muito óleo diesel, ele usa muita gasolina, óleo lubrificante, né? Muita peça, muito equipamento. Isso aí a inflação puxou muito para cima com o dólar alto. Isso aí contribuiu bastante para a elevação dos custos de produção do setor agrícola. Então esse aí é outro ponto que pesa bastante, né? Além de tudo isso que já foi relatado, né? Da inflação, dolarização, da politização, do alto custo de produção do setor agrícola, a gente tem também, né, a seca, e junto com a seca, né, pessoal, nós tivemos um inverno muito rigoroso, um inverno muito problemático, um inverno muito forte. Foram 4 ondas de frio extremo, né, de geada extrema, nevando na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense, que nem em países europeus. Então realmente foi uma geada muito forte, e a geada afetou sobremaneira, né, muitas das nossas commodities. A geada pegou o milho safrinha no Paraná, pegou trigo, pegou café. A geada fez um estrago muito grande, né, cana de açúcar, laranja. Então realmente, pessoal, o setor agrícola ele teve vários motivos, né, para essa queda gigantesca, né, de 8% do PIB agrícola, puxando, né, o Brasil para uma recessão técnica, porque realmente essa perda da agricultura ela contribuiu muito, né, para o PIB sair negativo, né, e a gente conseguir fechar 2 trimestres aí com PIB negativo, acusando aí então o estado de recessão técnica no Brasil. Então, pessoal, a gente está vendo aí que realmente, né, a agricultura ela vem mantendo o país, principalmente nessas épocas de pandemia. Nas épocas de pandemia houve um grande fechamento, né, devido a esse lockdown muito rigoroso. Fechou muita empresa, né, fechou o setor de serviços, perdeu muito, né. Então, o que vinha mantendo muito o PIB do Brasil era justamente o agronegócio, era justamente a agricultura, são as nossas commodities agrícolas, né? Café, soja, né? Principalmente a soja, né? O novo ouro verde aí, a soja batendo mais de R$70 uma saca de soja. Então realmente a gente tem aí no Brasil esse grande potencial agrícola, o agronegócio muito forte. O Brasil é o celeiro e a produção de alimentos para o mundo, né? A gente é um dos maiores exportadores aí para a China, a gente alimenta muita gente no mundo. E realmente, pessoal, o PIB agrícola ele teve uma queda de 8%, e isso aí contribuiu bastante, né, para esse termo, né, que ninguém gosta de usar, que é essa recessão técnica, aonde a gente teve aí então o PIB negativo aí por 2 trimestres consecutivos. Então, pessoal, a gente fazendo uma análise aí, né, no PIB agrícola aí, a gente pode pegar todas as culturas, né, de uma certa maneira ou de outra. Todas as culturas elas sofreram bastante.
quer seja pela pandemia, quer seja pela politização, quer seja pelo dólar alto, quer seja por uma inflação muito alta, quer seja pelo alto custo de produção, quer seja pela seca, uma seca muito forte, né? Uma seca secular de 100 anos, quer seja por uma geada muito forte também, né? Então foram vários os fatores, né, que a gente relaciona aí para a queda do PIB agrícola, né? E se a gente pegar alguma das culturas aí, né, pessoal, a gente vê que foram realmente impactadas, né, por todos esses fatores que eu acabei de citar. Então, realmente o café, né, o café é uma commodity do Brasil. O café é a bebida mais consumida no mundo depois da água. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. E nós temos aí o sul de Minas, né, representando aí quase 30% da produção nacional de café. Sul de Minas, norte do Paraná, o Paraná, Minas Gerais, a geada foi muito forte. A geada pegou São Paulo, a geada chegou até no norte, né, a friagem. A geada foi tão forte que queimou o milho safrinha em Goiás. Então realmente houve um estrago muito grande na cafeicultura brasileira. O custo de produção da cafeicultura está muito alto. A dolarização, né, da agricultura, ela contribui muito, né, para a elevação dos custos. Todos os insumos para as nossas lavouras são comprados em dólar. Com o dólar muito alto, realmente, né, pessoal, o custo de produção ele aumenta muito. Uma inflação muito grande, né? O óleo diesel, né, muito caro, a gasolina muito cara, tudo isso aí contribuiu muito também para as perdas do setor agrícola, mas em especial, né, a gente ressalta a seca. A seca causou um prejuízo muito grande à cafeicultura brasileira. A seca seguida da geada realmente fez um estrago muito grande no setor agrícola brasileiro. Então é isso aí, pessoal. O PIB agrícola cai 8%, pegou toda a nossa agricultura, né? A geada queimou hortaliça, a geada queimou pasto, né? A geada queimou milho. Queimando o milho, houve a elevação, né, do custo de produção das nossas carnes, né, da nossa avicultura, porque você vai ter que puxar milho de outros países, muitas vezes, né, o Brasil importando milho da Argentina para poder fazer ração. Então a gente está vendo aí o estado do Paraná, que era autossuficiente na produção de milho, vai ter que comprar milho de fora, já vendo até a possibilidade de buscar milho do Paraguai. Então a gente está vendo a elevação do custo de produção das nossas rações. Isso aí impacta diretamente na bovinocultura de leite, na suinocultura, na avicultura, na bovinocultura de corte. Então realmente, né, pessoal, todo o setor do agronegócio, ele sofreu bastante nesse ano de 2021, não só pela pandemia. Pela pandemia, sim, que a pandemia criou um processo inflacionário no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil foi agravado pela politização da pandemia, pelo dólar muito alto, pela inflação muito alta, né, pela seca muito forte, pela geada muito forte. Então tudo isso contribuiu muito para esse PIB agrícola cair 8%, né, puxando aí o nosso PIB brasileiro para baixo, né, saindo aí então o termo recessão técnica, aonde a gente tem aí um PIB negativo por 2 trimestres consecutivos. PIB agrícola cai 8%. Café, soja, milho, cana-de-açúcar, laranja e por aí a gente vai, né? A grande maioria das nossas commodities agrícolas sofreram bastante nesse ano de 2021. PIB agrícola cai 8%, levando o Brasil à recessão técnica. YouTube, Luiz Carcereri, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like e compartilha os vídeos. Nós temos aí uma playlist no canal chamada Economia Brasil Mundo. Clica lá que você vai ver esse vídeo e muitos outros vídeos retratando a economia no Brasil e a economia no mundo. Obrigado a todos pelo vídeo e até o próximo vídeo.